Legal. Então, eu queria, primeiramente, dar boa noite a todos e agradecer, a quem está presente aqui, e principalmente a Ana e a Maria, que também aceitaram esse convite para participar desse webinar, apresentando algumas experiências que elas tiveram, né, nesse tempo, trabalhando junto com Cambridge, utilizando não só os currículos, mas também alguns dos nossos materiais publicados. Aqui é um pouquinho da nossa agenda de hoje, né? Só para reforçar, o intuito desse webinar, então, é mostrar também a disponibilidade de recursos didáticos que vão além daqueles que vocês encontram no School Support Hub, né? Além disso, promover também a interação da nossa comunidade de escolas Cambridge no Brasil, como eu mencionei, com a participação, né, da Vinci Academy, através da Maria, e também do Colégio Santa Úrsula, através da professora Ana. Elas vão compartilhar algumas experiências com a utilização desses recursos. Então, a gente finaliza, né, o webinar com algumas novidades e lançamentos que tivemos ao longo desse ano. Para iniciar, eu gostaria de reforçar justamente o fato de que, além de todos os insumos acadêmicos que nós conhecemos e encontramos no School Support Hub, Cambridge também publica recursos impressos e digitais que apoiam os currículos ao longo de toda a Pathway. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho nessa introdução, mas vocês conseguem mais informações sobre esses recursos nesse site, que não é o site de Cambridge International que vocês estão tão acostumados, é na verdade o site cambridge.org. A gente tem esse BR no meio, mas se a gente colocar só o /education, ele também entra. E aqui vocês vão encontrar todo esse universo de recursos adicionais, inclusive os livros que Cambridge disponibiliza para as escolas em apoio aos currículos que vocês já trabalham. Além desses, né, dos livros, a gente encontra nesse site também o links para o blog Brighter Thinking e o podcast. O blog, aliás, tem muito conteúdo interessante com temas bem variados que podem certamente inspirar com novas ideias e boas práticas. Vale muito a pena conferir o site e entrar nesses blogs. Uma outra área muito importante desse site é justamente a área de catálogos. Então, vocês podem acessar tanto online ou fazer também o download dos catálogos em PDF e assim conferir todas as publicações de Cambridge que apoiam os currículos e também dão suporte aos professores e alunos. Então, acho que a Roberta deve compartilhar com vocês aí no chat tanto o link para o site de Cambridge Education, como também o link que vai direto para os catálogos. Vale muito a pena conferir os catálogos, é muito completo, são diversos títulos que provavelmente vocês não conheçam, inclusive, mas que estão à disposição, né, para a gente utilizar dentro das aulas e no nosso planejamento. Dentre esses títulos, aqui estão alguns dos livros que são mais utilizados nas escolas no Brasil. Eles estão completamente alinhados com os objetivos de aprendizagem que vocês encontram no Curriculum Framework de cada disciplina e apresentam também um conteúdo estruturado e sequencial, o que certamente ajuda muitos professores com planejamento, execução e avaliação das aulas. Então, naquele sentido mesmo de salvar tempo dos professores e já sugerir uma série de atividades, várias possibilidades para o professor fazer um pick and choose e ter ainda mais recursos para tornar essa aula mais interessante. Sob a perspectiva do aluno, lógico, né, também auxilia demais na compreensão do conteúdo, além de ser também um meio para o aluno registrar o que ele está aprendendo e certamente uma referência para o estudo. É uma forma do aluno também voltar para conteúdos já vistos, revisitar conteúdo e dessa forma consolidar e estudar. Então, o livro acaba, evidentemente, não só auxiliando os professores, né, com todas essas questões que eu mencionei, mas também o aluno. E aqui, né, eu mostrei alguns títulos que são os best-sellers, né? Global English, que apoia o currículo de English as a Second Language, Primary Science, Primary Mathematics e Global Perspectives. Esses livros em questão, eles estão vinculados aos programas de Cambridge Primary e Lower Secondary, mas vou falar um pouquinho mais detalhes deles depois. Não só os mais vendidos, mas também, né, existe uma grande variedade de títulos que apoiam outras disciplinas, e não só isso, mas também o desenvolvimento de habilidades, como, por exemplo, o Primary English, que apoia o currículo de English,
o Cambridge Grammar and Writing Skills, né, que é um livro focado na estrutura do idioma em si, e no desenvolvimento da escrita. É uma série bem bacana. E já trazendo aqui também duas novidades, que é o Primary Computing, né, o livro que apoia o currículo de Computing, e o Teacher's Resources da disciplina Wellbeing, que está disponível já no formato digital. Já avançando um pouco para Upper Secondary, quando a gente chega nesse programa, com certeza a gente tem uma série de publicações que apoiam para a preparação dos IGCSEs, e aqui a gente tem uma variedade muito grande, porque não só as línguas diversas que vocês encontram, né, nesse programa, mas também Science, por exemplo, se divide em várias possibilidades, como Biology, Chemistry, Physics, Combined Coordinated Sciences. Então, a gente tem uma vasta gama de material que apoia os currículos preparatórios para os IGCSEs. E, evidentemente, também, quando chegamos no Advanced, a gente tem, né, várias publicações que apoiam os AS e A-Levels. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, né, mas vocês podem conferir todos os títulos através dos catálogos que eu mencionei anteriormente. Vale a pena ressaltar que, principalmente nos programas de Primary e Lower Secondary, grande parte desses materiais contam com 4 componentes. Então, a gente tem o livro do aluno, a sala de aula digital, o workbook, né, e o Teacher's Resources. Eu queria destacar a Digital Classroom, que na verdade é o espelhamento do livro do aluno, é uma ferramenta para o professor espelhar o livro do aluno em sala de aula, e ela já conta ali também com a inserção de vídeos, né, que já são sugeridos no Teacher's Resources, algumas atividades mais interativas que o professor pode utilizar com os alunos, áudios. Então, tudo ali na mesma plataforma, o professor tem o livro do aluno, mais essa série de recursos para tornar a aula mais interativa, mais interessante e facilitar, mais uma vez, o tempo de preparo dessas aulas. O que eu acho interessante apontar também aqui, né, é a flexibilidade na utilização desses componentes, né? A gente tem exemplo de escolas que, muitas vezes, até por conta, né, do tempo que eles têm para ofertar determinada disciplina durante a semana, às vezes eles têm apenas um tempo para Science ou um tempo para Mathematics. A gente tem a possibilidade de trabalhar apenas com um ou dois desses componentes. Às vezes as escolas pensam que não justifica, de repente, ter um tempo e adotar um livro que é robusto, né, que tem um conteúdo muito interessante e rico de ciências, por exemplo, mas através da Digital Classroom, ela acaba conseguindo utilizar esse conteúdo e também com a adoção do workbook, por exemplo, ela consegue oferecer a prática que os alunos precisam. Então, a gente tem exemplos no Brasil já de escolas que, por conta dessa restrição de tempo, eles adotam apenas o workbook e a Digital Classroom como uma alternativa. E é evidente que cada escola tem as suas necessidades, cada escola tem o seu modo de trabalhar, e nós aqui, tanto eu, Fabrício, Roberta, a Paula, que está aqui presente também, estamos à disposição para ajudar a entender essas necessidades e apontar, de repente, recursos que possam auxiliar os professores e os alunos na execução e planejamento das aulas. A Cambridge também publica uma série de livros paradidáticos. Eu não sei se todos conheciam, mas é uma série chamada Reading Adventures. São mais de 140 livros em 11 bandas diferentes que trazem ali uma mistura de histórias reais com histórias fictícias de culturas diferentes ao redor de todo mundo, né? Além dos livros, eu acho que um ponto bacana dessa série é justamente o fato de que ela conta com teacher's notes que trazem ali sugestões de como utilizar o livro, né, nas aulas e também sugestões de atividades para você fazer um follow-up ou trabalhar de forma mais profunda o conteúdo. Um outro ponto interessante é que o currículo de Wellbeing já sugere a utilização de alguns desses livros, pois faz parte do currículo e ele se conecta bem com algumas temáticas e alguns objetivos de aprendizagem apresentadas no currículo. Então, o Wellbeing já tem essa conexão com os livros paradidáticos da série Reading Adventures. Mais uma vez, todos esses livros estão dentro do catálogo, então é fácil de vocês conferirem. E eu vou mostrar também aqui que na plataforma Cambridge Go vocês conseguem acesso a todos esses livros digitais através de amostras. Então,
acho que grande parte de vocês já conhecem a plataforma Cambridge Go, é onde vocês conseguem avaliar a versão digital de todos esses livros que eu mencionei. Ah, o site também, acho que a Rô está colocando aí no chat, é super fácil acessar e é bem intuitivo a forma de se criar uma conta e adicionar os trials. De qualquer forma, nós, mais uma vez, estamos à disposição para auxiliá-los a criar essa conta, caso vocês ainda não tenham, e também inserir os livros que vocês tenham interesse. Além disso, é evidente que também nós podemos providenciar cópias físicas desses livros para vocês avaliarem, e acho que vale a pena mencionar também que Cambridge não comercializa esses livros diretamente. Vocês podem adquirir, né, os livros em qualquer livraria ou distribuidor da sua preferência. E, mais uma vez, nós estamos à disposição para auxiliar nesse processo. E caso vocês não tenham contato com as livrarias, a gente pode indicar algumas também. Dentro do Cambridge Go, eu gosto de mostrar que a experiência do professor vai muito além dos livros digitais. Então, cada disciplina tem áreas exclusivas para os professores, onde eles conseguem ter acesso a uma série de documentos e materiais para download. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Nessa seção, por exemplo, de materiais introdutórios, a gente tem carta aos pais, tem alguns templates. Eu gosto de mencionar também que no ensino infantil, no Cambridge Early Years, nós temos ao todo 30 cartas já pré-redigidas, direcionadas aos pais, que menciona basicamente o que os alunos aprenderam naquela semana. Já fala também se os alunos eventualmente têm que trazer algo extra para a semana seguinte e convida os pais a participarem, né, dando dicas de como os pais podem participar do processo de ensino e estar mais junto com o aluno e com a escola. Então, são documentos bem interessantes. A grande maioria deles em Word, ou seja, a escola consegue editar da forma que for conveniente. Então, vale muito a pena conferir esses materiais e ajuda demais os professores, né, no planejamento e nessa comunicação com os pais. Nós temos ali na área de Approaches to Learning and Teaching, material de self-study de cada uma das abordagens que vocês encontram nesses materiais e nos currículos. Então, é uma fonte rica, né, para vocês aplicarem essas abordagens em aula. E uma parte que acho que é essencial para os professores, que são justamente as worksheets. Então, nós temos uma série de worksheets que lidam com conteúdo de forma diferenciada para os alunos. Nós temos worksheets de linguagem também, pois sabemos que, apesar, né, da gente estar ensinando ciências, a gente sabe que, por ser o inglês o meio de instrução, nós estamos em um país onde o inglês não é língua nativa. Então, todo esse material de ciências, matemática, Global Perspectives e outras disciplinas contam com worksheets de linguagem que dão esse apoio linguístico que o professor precisa, de repente, para pre-teach vocabulary antes de chegar numa discussão ou num projeto. Então, são materiais bem ricos nesse sentido. E, lógico, toda uma série de testes, desde testes diagnóstico até fim de unidade, meio de curso, final de ano. Então, nós temos uma oferta bem completa de recursos para download. E eu sempre gosto de dar exemplo de uma worksheet com diferenciação. Nesse caso aqui é uma worksheet de ciências do estágio 1, onde um dos objetivos é justamente identificar os seres vivos. Então, normalmente, as worksheets com diferenciação apresentam 3 versões diferentes para o mesmo conteúdo. Aqui nós temos a worksheet 1B, que é padrão, onde o aluno ele tem que identificar os seres vivos da imagem. Esse é o nosso objetivo, na verdade, da disciplina, identificar os seres vivos através por colorir eles e também ali dar nome a algum desses seres, né? Então a gente tem flower, sheep, horse e bird. É evidente que numa sala com muitos alunos nós temos multiníveis, então alguns alunos podem achar mais desafiador a questão linguística. Então nós damos a esse aluno a oportunidade de cumprir com o objetivo de ciências, né? Lembrando que aqui a nossa aula é de ciências, então nosso objetivo é ciências, e conforme ele vai aprendendo melhor o idioma, e então ele tem essa oferta de uma worksheet mais simplificada e tem a oportunidade de experimentar sucesso também dentro de sala de aula. Então, aqui ele tem simplesmente que colorir, mas não dá nome a nada. Ao mesmo tempo que nós temos alunos que precisam de mais desafios. Então, nós temos a Worksheet C, onde, além de nomear mais coisas, ele também é desafiado a escrever frases com alguns desses elementos. Então, esse é um exemplo bem simples de como as worksheets com diferenciação funcionam. E aqui o professor tem diversas possibilidades de uso, né?
ele pode já identificar alguns alunos que se beneficiariam mais de uma worksheet A, de uma C, ele pode desafiar os alunos com worksheets mais, talvez, difíceis, ou ele pode, né, oferecer as 3 worksheets de forma gradativa para o mesmo aluno, enfim, são várias possibilidades que o professor pode, optar por aplicar, e vocês encontram tudo isso dentro do Cambridge Go. Bom, tendo feito essa introdução rápida, eu gostaria de passar a palavra aqui para Maria, né, Maria Minatel, que é representante da Vinci Academy, ela é coordenadora bilíngue. A da Vinci Academy fica em Limeira, mas eu tenho certeza que ela vai apresentar melhor a escola. E na sequência também a professora Ana vai compartilhar algumas experiências, né, que ela tem no Colégio Santa Úrsula, que fica em Ribeirão Preto. Eu te convido então, Maria, a continuar aqui a apresentação. Ok. Boa tarde, então, a todos. Em português mesmo? Em português mesmo. Estão me ouvindo bem? Sim. Devem estar ouvindo também o pessoal lá da saída, porque agora é finalzinho, saída dos alunos, e então tem o microfone e acaba saindo um pouquinho o som aqui. Não sei se estiver muito Vida de alto, aí eu vou escola, lá. né? Vida de Nossa, é escola. Vai uma estar tudo. loucura até o último minuto. A gente tá te ouvindo perfeitamente. Então, tá joia. Gente, eu quero agradecer primeiramente, né, o convite, esse tempinho para falar um pouquinho da nossa escola e do nosso percurso, né, com o currículo internacional e com todos os recursos que nós utilizamos aqui no colégio. Eu estou com um tempo meio corrido, amanhã estarei de novo com vocês, né, às 9 horas, provavelmente não os mesmos participantes, eu não sei como que fica a organização ali, mas amanhã nós temos novamente, aí amanhã, às 9 horas, eu estou mais tranquila, tenho um tempo maior, mas agora eu vou falar brevemente, eu posso até disponibilizar aqui no chat o meu e-mail, e aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente conseguir ampliar essa conversa, né? Que eu não vou conseguir ficar para o momento das perguntas, da troca de informação. Mas eu vou comentar, então, brevemente, só para vocês entenderem. Então, às vezes vai ficar mais corrido, mas é porque eu tenho um pessoal me aguardando agora aqui às 6h30. Então, o nosso colégio, o Colégio da Vinci, aqui em Limeira, ele atende crianças de 4 meses, né, do berçário até o 9º ano. E nós já temos um projeto para o ensino médio. Então, o ensino médio já vem sendo planejado e pensando também nessa ampliação. Nós começamos com o currículo internacional, Cambridge, nesse ano, né? Então, nós começamos a utilizar o currículo. O primeiro contato que nós tivemos foi com o material de Schemes of Work e Curriculum Framework. Então, para mim, foi um material muito importante, né? Nós, pedagogas, coordenadoras, que gostamos muito dessa parte de objetivo de aprendizagem. Então, o primeiro contato, todo esse material, né? Curriculum Framework e Schemes of Work, traz uma ideia geral, né? Eu gosto sempre de ter uma ideia do todo, então, dos conteúdos do currículo, dos objetivos de aprendizagem. Então, esse foi o nosso primeiro contato, nós começamos a estudar esses materiais e depois tivemos a adoção dos materiais didáticos, que nos ajudaram muito, né, na organização do currículo, que ainda está em desenvolvimento, é algo muito novo para a gente, né? Então, nós começamos nesse ano, já temos um percurso ali, agora conheço, né, muito mais do que eu conhecia lá no início, mas tem muito para evoluir ainda. Então, além desses documentos, o material didático nos ajudou muito, porque o material, de fato, traz um norte. Só com o currículo, eu conseguiria desenvolver conteúdo, projetos, eu consigo fazer isso com o currículo. Mas, para quem está começando, né, para a gente aqui no Colégio da Vinci, foi muito importante a adoção de alguns materiais. Aí eu vou falar rapidinho, né? Deixo depois, então, o meu e-mail para a gente ampliar essa conversa. Mas como que ficou a organização aqui no nosso colégio? Nós trabalhamos na educação infantil com as worksheets, os downloadable resources de Early Years, né, que está saindo do forno e a gente vai recebendo e já vai posturando esses materiais nos nossos projetos, né? Então, tem muitos temas que nós já trabalhamos,
dentro do material de Early Years, que nós trouxemos para o nosso dia a dia, para a nossa prática aqui. Aí, no ensino fundamental, nós começamos com Global English Starters. Então, o Starters começa no nosso primeiro ano, e aí, segundo ano, Global English Stage 1, terceiro ano, Global English Stage 2, Stage 4 no Stage 3 no quarto ano e Stage 4 no nosso quinto ano. Então, é sempre o quinto ano é o Stage 4, o sexto ano é o Stage 5, e assim eu vou até o nono ano, termino no Stage 8, né, usando o Global English. Além desses, então, material didático mesmo, eu tenho de Cambridge do primeiro ao nono ano. Currículo, worksheets na educação infantil, e além do material didático, no ensino fundamental 2, eu trabalho com duas disciplinas que para a gente aqui na escola foi um ganho tremendo, né? Foi um grande presente trabalhar com Well-being e com Global Perspectives. Então, todo o trabalho desenvolvido na escola com Well-being e Global Perspectives é com base no material disponibilizado lá no Support Hub. E são disciplinas muito diferentes, né, que trabalham não necessariamente com conteúdos, né? A gente está muito acostumado com conteúdo de inglês, trabalhar com temas para falar de alimentação na educação infantil, animais da fazenda, trabalhar em ensino fundamental 1 e 2 com conteúdos de inglês, de língua mesmo, e o Wellbeing e Global Perspectives traz o inglês de uma outra forma, né? Então, para a gente foi muito bacana, o Wellbeing trabalha mais com essa questão do socioemocional, e nós já tínhamos um projeto trabalhando em língua portuguesa, então eu consegui tirar esse projeto de língua portuguesa e trazer o Wellbeing para discutir essas questões de bem-estar, de emoções, né, no ensino fundamental 2, que nós sabemos que é tão importante, né, para essa faixa etária, e Global Perspectives, que trabalha com habilidades. Então, essa possibilidade de trabalhar com a habilidade de pesquisar, de analisar. Então, a cada tópico de Global Perspectives, eles trabalham com uma habilidade. Eu tenho aqui na memória o pesquisar, o analisar, mas tem várias outras ali que são desenvolvidas. Então, em resumo, né, bem rapidinho, é assim que nós estamos trabalhando com o currículo internacional e com os materiais didáticos de Cambridge. Já pensamos para o ano que vem, né? Nesse ano nós iniciamos só com Learner's Book, então eu tenho Global English Starters até Stage 8, de primeiro a nono ano, só Learner's Book, e para o ano que vem eu já incluí na lista de materiais o workbook também de todos esses livros. Chegamos a pensar em subir, né, um pouquinho ali a régua e já trazer o Stage 1 para o primeiro ano, mas ainda olhando para a nossa carinha de educação infantil, né, para a nossa realidade, a gente faz muito isso. Como sobem os meus alunos da educação infantil para o primeiro ano, ainda não é hora, né? Então, Starters ainda atende a nossa necessidade de primeiro ano, e eu não pensamos em trazer Stage 1 para o primeiro ano e aí ficar Stage 1 no primeiro, Stage 2 no segundo, e ficar tudo, né, alinhadinho, mas para a nossa demanda, para a nossa filosofia, ainda não tem a nossa cara. O Global English Stage 1 já traz a questão de language focus, já traz algumas questões de tempo verbal, então não é esse o nosso foco no primeiro ano. Então, essa foi uma mudança que nós pensamos, mas não vamos fazer para o ano que vem. Para o ano que vem ficou somente, então, trazer o workbook para os alunos também, essa parte de prática é muito importante. E estamos pensando na adoção de Early Years para a nossa educação infantil. Então, além dos downloadable resources, trazer o material mesmo de educação infantil, e assim a gente fecha todo o nosso material didático, seria Cambridge. Eu acho que eu falei muito rápido, eu vou deixar meu e-mail aqui e correr para o outro compromisso. Se ficou alguma pergunta, eu fico à disposição. Vai ser um prazer conhecer mais sobre as outras realidades e trocar um pouquinho com os outros professores, coordenadores que estiverem por aqui também. Perfeito, muito obrigado, Mar. Acho que você trouxe um ponto bem interessante também, que a gente nem tinha
comentado antes, que é justamente a flexibilidade do material. Às vezes as pessoas acham que o Stage 1 é para o primeiro ano, né, do ensino fundamental, e na verdade você avalia como vocês fizeram, né, não só a questão de proficiência linguística, mas também de maturidade dos alunos, como que o Sim. material oferece, e aí, né, adequa da melhor forma possível, né, e tem sido, assim, um grande sucesso a aplicação de vocês, então, muito obrigado Bom, por compartilhar a sua experiência, e estou obrigada. muito ansioso para retornar para o Da Vinci Academy, né, rever aqueles alunos e ver como está sendo feito o trabalho também. Com Obrigado por certeza. participar. Eles estão ansiosos também, adoraram quando vocês estiveram aqui, estão super convidados a voltar. Obrigada pelo convite. Peço desculpas, licença, porque eu vou ter que deixar a reunião. Vou deixar meu e-mail aqui e fico à disposição, então, pessoal. Obrigada, Obrigado, viu? Mar. Muito obrigado. Tchau, tchau. O Rafa, só comentando que eu coloquei as habilidades que a Maria comentou, que são desenvolvidas em Global Perspectives, eu coloquei a imagem de Primary, mas são as mesmas que são desenvolvidas em Lower Secondary, tá no chat, caso alguém queira, né, dar uma olhada, a imagem está ali só para o pessoal saber quais são as habilidades. Legal, obrigado, Rô. Dando continuidade aqui, então, pessoal, gostaria de convidar a professora Ana Luísa, do Colégio Santa Úrsula de Ribeirão Preto. Ela vai também comentar um pouco sobre a utilização dos recursos e as experiências que ela tem lá na escola, né, como professora de ciências bilíngue. Eu vou compartilhar aqui, Ana. Por favor. Bom, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Agradeço, primeiramente, o convite por estar aqui hoje. É, E como o Rafael já comentou, eu vou contar um pouquinho de como foi a implementação desse currículo na escola, como são as nossas práticas, o dia a dia da sala de aula, o que a gente usa, o que não, o que acaba não usando tanto, porque é bastante material, é pano para manga para o ano inteiro, só o Learner's Book já é um material muito rico, mas a gente sempre tenta aliar o máximo de materiais possível quando a gente está planejando e montando as nossas aulas. É, eu sou professora de ciências do programa bilíngue do Colégio Santa Úrsula desde 2021, que também foi o primeiro ano que o colégio adotou o material do Lower Secondary. Então, a gente já tinha todo o primary com o material de Cambridge, já o programa bilíngue já tinha se iniciado no colégio, mas o Lower Secondary começou em 2021. E eu comecei na escola junto com essa parte do programa, né, junto com o Lower Secondary. Falando um pouquinho da escola, o Colégio Santa Úrsula é uma escola católica, está comemorando esse ano 112 anos de existência, é uma escola ursulina. Eu coloquei aí na apresentação o brasão Sérvia, que representa os valores da escola, que é o servir, que é um valor ursulino, que está associado a essa questão de estar sempre em movimento, estar sempre buscando melhorar, estar sempre se aperfeiçoando. E isso é o que é refletido na formação dos nossos alunos. A gente sempre busca essa formação integral do aluno, né? Não só a formação acadêmica, mas também a formação social dele. A escola adota a metodologia Montessori para os anos iniciais, né? Para o infantil, até o segundo ano do fundamental, mas isso não quer dizer que para ali. A gente sempre tem um pezinho, mesmo nos anos, mesmo com os alunos mais velhos, a gente sempre acaba usando um recurso ou outro, isso acaba aparecendo no nosso dia a dia de sala de aula também. E é muito legal como esse material de Cambridge dialoga com essa metodologia, porque ele tem sugestões de atividades muito ativas, ele coloca o aluno nessa posição de protagonismo, e isso ajuda muito. O material conversa muito com os ideais da escola. A escola é localizada em Ribeirão Preto, na Zona Sul. Aí vocês estão vendo uma foto aérea da escola. O colégio é bem grande. Inclusive, fiz um projeto do livro também de sistema solar com eles, que usou 250 metros da escola, uma linha assim. Então, o Sol estava no começo de um dos corredores e Netuno estava lá no final do campo. Então, foi super legal. A estrutura da escola super casou com esse projeto, né? Porque deu o espaço que a gente precisava. E a gente atende alunos desde o berçário até o terceiro colegial. O programa bilíngue ele é implementado no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Pode passar, por favor? Um pouquinho da nossa história. O programa bilíngue, o pontapé inicial, por assim dizer,
foi em 2012. A gente ainda não tinha essa implantação do programa, mas foi quando começou o intercâmbio com Dallas, que é essa escola irmã Ursulina, do Colégio Santa Úrsula. E isso foi um incentivo para os alunos buscarem aprender inglês, ter um objetivo, né, com o idioma adicional. Em 2014, foi instalada a Hopeland, que é a escola de inglês parceira do Colégio Santa Úrsula dentro da escola. Em 2018, começou o programa bilíngue e o material de Cambridge foi implantado em 2019, como eu falei, com o Primary. E aí, conforme os anos foram passando, né, a gente implementou o material de primeiro a quinto ano, e aí no ano seguinte abriu a turma do sexto, no ano seguinte abriu a turma do sétimo e assim por diante. Então, foi essa expansão gradual do currículo até os anos finais. E ano passado, 2023, foi nossa primeira turma de nono ano que concluiu, né, que passou por todas essas etapas do programa bilíngue com o material Cambridge. E no começo desse ano, foi a primeira prova de checkpoint que os nossos alunos fizeram, de matemática, que eles decidiram fazer. Pode passar? Sobre planos futuros, a escola está se preparando, está buscando a implementação do currículo Cambridge nos early years. Então, a gente ainda estamos pensando nessa expansão para os alunos mais novos. Pode passar. Sobre os currículos que a gente usa, no período integral, a escola conta com o período regular e com o período integral. As aulas de ciência, matemática e global perspectives do bilíngue ficam no contraperíodo, né, para quem opta pelo período integral. Mas a gente também tem digital literacy e usa o currículo de educação física no regular também. Pode passar. E sobre o material, nós utilizamos os livros de ciências, matemática e global perspectives, o Learner's Book, de ciências e matemática de primeiro a nono ano, e de Global Perspectives, por enquanto, só o Fund 2 está usando os livros. Isso pega o sexto ano, né, que é a única etapa de primary que a gente usa o livro de Global Perspectives, e aí do sétimo em diante todo o lower secondary. Pode seguir. Para as aulas, como eu falei logo no começo da apresentação, é muito material, é muita coisa, e isso ajuda muito a gente na hora de planejar, de preparar, de ter ideias. Então, às vezes, mesmo que a atividade não seja executada exatamente como está no livro, exatamente como está no Scheme of Work, de ter a ideia, de ter o pontapé inicial, já ajuda muito. Nas aulas de ciências, eu sigo o Scheme of Work. Tem algumas diferenças entre a ordem dos tópicos que o Scheme of Work sugere e a ordem dos tópicos do Learner's Book. Eu já testei das duas formas e, para mim, o que eu senti que funcionou melhor foi seguir a ordem dos tópicos do Scheme of Work, mas trabalhando essa ordem no livro, no Learner's Book, com os alunos. E aí, na hora de preparar as aulas, são os objetivos daquela unidade que guiam para quais vão ser os temas abordados, como eles serão abordados, qual experimento a gente vai fazer. Então, o ponto de partida são sempre os objetivos, os learning objectives. E com os alunos, a gente usa esse Learner's Book em aula. E também usa o Teacher's Resources na hora do planejamento, na hora de montar a aula, porque ele também tem muito material, ele dialoga muito bem com o Scheme of Work. A gente optou por não usar o workbook, porque o Learner's Book já é um material excelente assim para trabalhar as habilidades que a gente quer. É um material que permite você desenvolver aulas mais ativas, mais mão na massa, permite você desenvolver pensamento crítico, estudo do método científico, em ciências especialmente. Então, esses são os materiais de base para a gente. A plataforma Cambridge Go, a gente usa mais como um apoio. Os alunos, eles não levam os livros para casa, os livros ficam na escola. Então, o Cambridge Go é uma forma dos alunos conseguirem ter acesso a esse material em casa. E também é uma forma dos professores terem acesso a esse material sem precisar ficar carregando o livro físico para todos os lados. Então, isso ajuda bastante. Além disso, junto com os recursos de download, as worksheets, as folhinhas de language, tudo isso acaba sendo usado ou para fazer avaliações para eles, ou para ajudar alunos que tenham mais dificuldade com o idioma. Então, é um material que realmente
dar um suporte para o professor planejar as aulas da melhor forma possível. Pode seguir. E para dar um exemplo de como esse material é usado, eu trouxe aqui algumas atividades que eu desenvolvo com o 7º ano. Trouxe aqui 4 atividades, algumas que eu faço com os alunos quase que exatamente como está sendo descrita no livro, e algumas que têm adaptações. Ah, quase todas vão ter alguma adaptação, porque cada sala é uma sala, cada sala você espera algo diferente deles. Mas eu queria falar brevemente sobre cada uma dessas atividades. Pode ir para a próxima? Primeiramente, eu trouxe essa atividade do indicador de pH. Essa foi uma atividade, inclusive, que eu fiz com o 7º ano na semana passada. É uma atividade que eles ficam super engajados, eles ficam super animados com isso. Quando eles veem que vão pôr a mão na massa, a hora que eles veem as substâncias mudando de cor, que o pigmento do repolho muda de roxo para azul, para rosa, para vermelho, para amarelo, você vê o brilho nos olhos deles. E esse é um experimento que é sugerido pelo livro dentro da unidade de propriedades materiais, de propriedades químicas. Então, eles põem a mão na massa, eles cortam o repolho, eles fazem o próprio indicador, depois eles escolhem o material que eles querem testar. Uma coisa que eu executei diferente do livro são os materiais. Como o meu objetivo era que eles trabalhassem de forma mais livre, sem eu precisar ficar em cima o tempo todo, deixar eles explorarem por conta própria, lógico, com um direcionamento, com ah, um guia, eu não quis usar materiais, substâncias químicas que pudessem prejudicá-los de alguma forma, que eu pudesse ter algum tipo de acidente. Então, eu optei por fazer essa atividade com materiais do dia a dia. Mas, tirando essa adaptação, todo o resto do experimento foi seguido exatamente como está no livro. Pode passar? Growing Microorganisms foi uma atividade que os alunos coletaram micro-organismos pela escola. Então, o livro traz essas instruções de como fazer a coleta, como montar o meio de cultura. É, E aí a gente deixou esses meios de cultura crescendo por uma semana e eles analisaram a diversidade de micro-organismos na escola. Também é um experimento que eles ficam super animados, eles gostam de ver as colônias crescendo. Aí eles olham uma coisa que eles não esperavam que fossem ter tantas colônias de micro-organismos, cresce um monte, eles ficam morrendo de nojo. Mas depois eles entendem que não importa onde você esteja, você vai ter uma diversidade grande de micro-organismos. Eles produziram um texto em forma de artigo científico depois, ao final dessa atividade, contando dos resultados dele. Então, uma coisa muito legal que o livro traz também é esse procedimento, esse passo a passo do método científico, de qual que é a sua pergunta de pesquisa, quais são as suas hipóteses iniciais, como é que você vai testar, como é que você vai se manter seguro durante essa prática. Então, não são só objetivos relacionados ao conteúdo, são também objetivos relacionados à metodologia. Pode seguir? Ah, tem uma atividade de vírus que ela foi completamente adaptada, então aqui eu trouxe um exemplo de uma atividade que era para ser uma lista, narrando por que vírus são seres vivos, porque eles podem ser considerados seres vivos, ou por que não considerá-los seres vivos. E eu também já dei aula de Global Perspectives para eles. Hoje eu não dou mais, uns 2 anos atrás eu dava ciências de Global Perspectives. E essa atividade, na verdade, foi uma atividade inspirada em um challenge de Global Perspectives. Então, a gente fez um mock trial sobre se o vírus era ser vivo ou não. Então, contei uma historinha para eles, que um vírus foi assassinado, o anticorpo, que era o principal suspeito. E aí, separei eles em 2 grupos. Um grupo tinha que defender que realmente o vírus era um ser vivo, então foi um assassinato. O outro grupo tinha que defender que o vírus não era um ser vivo, então não teve assassinato. E também foi uma atividade que eu coloquei eles para falar, eles para produzir, e eles entraram numa competiçãozinha interna saudável. E um queria trazer um argumento melhor do que o outro, então ver eles produzindo com base nessa atividade foi muito legal. Pode seguir? E por fim, trouxe essa atividade de evidência de reação química, que também é uma outra, um sucesso absoluto quase todos os anos, porque eles gostam de ver você misturando as substâncias e produzindo bolhas, mudando de cor, produzindo precipitado.
E essa atividade é uma atividade que eu acho muito legal, porque eu dou aula para sexto e sétimo ano. No sexto ano, a gente já trabalha evidências de reação química, mas a gente ainda não vê em nenhuma atividade isso, é mais teórica essa parte. E no sétimo ano, essas evidências são elaboradas de forma mais robusta e eles têm a oportunidade de testá-las. Então, por exemplo, no sexto ano, eles veem que uma reação química produz bolhas. No sétimo ano, eles veem que essas bolhas é porque a reação química criou um material novo e está produzindo gás. Como é que a gente testa qual gás é esse? E esse é um experimento que a gente faz para eles identificarem os gases, para eles verem precipitado sendo formado, ou para eles verem reação esquentando. Para essa atividade, eles fizeram um vídeo no final também explicando passo a passo o que eles fizeram. E encerrando essa parte das atividades, esse material de Cambridge, ele dá não só o livro, mas também o material do site, do Support Hub, ele realmente dá o embasamento, ele dá o suporte para a gente trabalhar as atividades, desculpa, as habilidades desejáveis de um aluno Cambridge, que é a questão da confiança no seu próprio conhecimento, da responsabilidade de fazer o experimento de forma responsável, sem pôr os colegas ou a si mesmo em risco, ah, de refletir sobre os assuntos que a gente discutiu. Então, eles produzem material depois de cada experimento, ou um texto, ou um vídeo, ou um debate, de se engajarem, né, nessas atividades, e pensarem em inovações, e pensarem em outras aplicações para aquilo que eles estão vendo em sala de aula. Pode passar? Eu concluo minha fala aqui, então. Estou disponível para perguntas. Aqui na tela vocês estão vendo o meu e-mail e o e-mail da Letícia Veríssimo, que é a coordenadora do Programa Bilíngue do Colégio Santa Úrsula. Também tem o contato da escola. Fiquem à vontade para entrar em contato por qualquer uma desses meios de contato. E agradeço mais uma vez todos que ouviram, todos que estão aqui hoje e a oportunidade de apresentar. Muito obrigado, Ana. Fantástica apresentação. Acho que está todo mundo ali empolgado com as sugestões, com o seu depoimento, com as experiências compartilhadas. Eu sempre fico muito impressionado quando converso com vocês, Santa Úrsula, pela criatividade e a forma como vocês utilizam esse material. É sempre muito bom ouvir, né, na prática, a utilização não só do Schemes of Work, mas também dos materiais. Então, muito obrigado por compartilhar toda a sua experiência de utilização dos materiais. Acho que a Rô pode colocar também no chat o contato da Ana, caso as escolas queiram, né, se aprofundar em algum tema, interagir mais. Acho que é muito Já, bacana. já E estão gostaria de todos. abrir também para as pessoas, né? Se alguém tem alguma pergunta, aproveitando que a Ana está aqui, sobre, né, o colégio em si, sobre as aulas que ela faz, utilização de material, enfim. Sintam-se bem à vontade para colocar no chat qualquer pergunta que vocês tenham, ou se preferir também, por favor, abram a câmera e abram o microfone e façam diretamente a pergunta para a Ana. Rafa, nós temos uma pergunta aqui no chat. A Gisele pergunta: Olá, boa noite. Quantas aulas por semana para Science no ensino fundamental? Lá no Santa Úrsula, a gente tem para o Fundamental 1 2 aulas de 1h30 por semana, e para o Fundamental 2 uma aula de 1h30 e 2 aulas de 45 minutos. A carga horária é a mesma, mas a gente tem essa quebra, de uma aula em duas, para a gente ter uma exposição mais dias da semana. Obrigada, Ana. E mais uma perguntinha do João Gabriel. Ele pergunta: quantos alunos tem no Colégio Santa Úrsula? Total de alunos, total por sala, a gente trabalha com salas de cerca de 20 alunos até 22 no bilíngue. Eu não vou saber te informar o total de alunos da escola, eu não tenho esse número de cabeça, mas no bilíngue Fundamental 2 a gente tem uma sala de cada ano, com essa média de 20 alunos, e no Fundamental 1 são 2 salas de cada ano também, com cerca de 20 alunos cada uma. Obrigada, Ana. Ambos agradeceram aqui no chat. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, pessoal?
eu gostaria. Por favor, Isabela. Para além do ensino das sciences, como que ficou a relação deles com a science e a língua inglesa? Houve uma grande mudança, assim? Houve um interesse a mais? Não sei se eu entendi sua pergunta. Se por ser em inglês, se eles demonstraram mais interesse nas aulas de ciência, é isso? Isso, e também se eles se interessaram mais por inglês a partir das aulas de ciência. Ah, tá, entendi. É, no ensino regular do colégio, a gente já tem muitas aulas de inglês na grade. Se não me engano, acho que todos os dias tem aula de inglês para o fundamental. Então, língua é uma coisa que já é muito bem trabalhada mesmo no regular. No bilíngue, a gente vê alunos que são mais dedicados tanto ao entendimento do conteúdo, também ao entendimento da língua inglesa. É, eu não, eu nunca parei para pensar nisso, eu não vejo uma correlação muito clara entre se eles demonstraram mais interesse no inglês. Eu vejo quando eles estão entusiasmados com algum assunto, eles se esforçando mais para falar e para contribuir em inglês. Então, isso eu consigo perceber nas aulas. Agora, eu precisaria conversar com a professora de inglês para entender o lado dela também, para ver como é que eles se comportam durante as aulas de inglês. Muito obrigada. Você é Imagina. de qual colégio, Isabela? É do Marista Paranaense. Ah, do Marista Paranaense. Obrigado por fazer a pergunta. Até para respeitar aqui o tempo, pessoal, eu acho que essa foi a última pergunta. Lógico, o contato da Ana está aí também, caso vocês queiram conversar com ela depois. E, novamente, agradecer, Ana, pela sua disponibilidade em estar aqui hoje, compartilhar essas informações. Muito rico, tenho certeza que todos adoraram, né? E vamos mantendo contato. Eu ainda quero muito visitar o Colégio Santa Úrsula para ver tudo isso em loco. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu quero finalizar aqui, nós temos alguns minutinhos ainda, pessoal, só para mostrar algumas novidades que foram lançadas esse ano. Uma delas é justamente, né, os materiais do ensino infantil, do currículo de Early Years. Então, nós lançamos o currículo no final do ano passado e ao longo desse ano foram publicados os livros que apoiam esse currículo. Como as escolas que trabalham já com o ensino infantil de Cambridge, sabe que as áreas curriculares são divididas em 3 disciplinas. Então, nós temos, né, matemática, comunicação, linguagem e literacia e uma disciplina Let's Explore, que engloba, né, as áreas curriculares do desenvolvimento físico, expressão criativa, desenvolvimento pessoal, social e emocional e entendendo o mundo, que é justamente essa área mais científica. Quando nós falamos do primeiro estágio de Early Years, nós temos um livro, que na verdade é dividido em 3, e esse livro contempla as 3 disciplinas. Já no estágio 2 e 3, cada disciplina tem o seu próprio livro, tá? Então, é um material muito rico, né, que apoia todos os objetivos, ele está correlacionado com todos os objetivos de aprendizagem, também está disponível no Cambridge Go. E essa divisão, a partir do estágio 2, eu acho que é muito interessante no sentido de que a escola que trabalha com o currículo e já tem disponível ali o Teacher's Resources, tem a opção de trabalhar com a adoção, né, do material de uma disciplina específica, né? Não necessariamente ela é obrigada a trabalhar com as 3 disciplinas por meio do livro impresso. Então, nós temos casos de escolas que trabalham com schemes of work, não, na verdade não, com Teachers Resources, né, com as atividades sugeridas através do Teachers Resources, e também adota o material para uma disciplina específica. Então, o aluno também tem essa possibilidade de manusear o material e, com isso, também desenvolver ali algumas habilidades de lidar com o livro em si, de segurar o lápis. Então, a escola já trabalha nesse sentido também através da adoção do material no ensino infantil. Mais uma vez, está disponível no Cambridge Go, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos à disposição para nos aprofundar nesse material. A professora Ana mencionou da questão do Global Perspectives, que eles trabalham a partir do 6º ano, e é uma novidade nesse ano também, Global Perspectives a partir do primeiro estágio de Cambridge Primary. Então, nós temos agora uma oferta completa de materiais para Global Perspectives, desde o estágio 1
de primary até o estágio, né, 12 ali do Cambridge Advanced. Então, é um material novo que também já está disponível no Cambridge Go, e é um material muito interessante porque ele não trabalha um conteúdo, como a Roberta colocou aí no chat, ele trabalha o desenvolvimento e aquisição de 6 habilidades. Então, o livro é muito interessante, ele é bem diferente dos livros convencionais, e acho que talvez até numa futura oportunidade nós podemos debruçar um pouco mais e trazer depoimentos de como esse livro é trabalhado nas escolas. Mas vale muito a pena conferir, e a oferta agora está completa com os 2 estágios. Uma outra novidade é justamente Global English, que até pouco tempo ia do estágio 1 até o estágio 9. Hoje nós temos também uma oferta do estágio 10 ao 12, ou seja, que seria para o nosso ensino médio, né? É evidente que o currículo de Upper Secondary e o Advanced oferecem outros títulos que apoiam para a preparação do inglês como idioma adicional dos IGCSEs e dos AS&A-Levels. Porém, muitas escolas trabalham apenas com um programa de Primary e Lower Secondary. Então, é uma possibilidade da escola dar continuidade ao ensino do inglês como língua adicional, né, o ESL, também no ensino médio, né? Então, as escolas que já adotam os livros de Lower Secondary, que para ali no estágio 9, agora também tem a possibilidade de utilizar os estágios 10, 11 e 12 do Global English, também disponível já no Cambridge Go. Até para respeitar o nosso tempo aqui, né? Nós temos 2 minutinhos, mas essas eram as novidades que eu queria trazer. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos, né? E estar com a gente até aqui. Estou à disposição, assim como a Roberta também, o Fabrício e a Paula, né? Para tirar dúvidas, vocês têm nossos contatos. E sempre é um prazer enorme, né? Ter essas interações com vocês, e nós planejamos cada vez mais ter essa oportunidade de trazer a nossa comunidade de escolas para trocar experiências e boas práticas. Então, é um momento muito prazeroso para nós que nós esperamos realizar com mais frequência. Queria deixar aberto para caso alguém queira comentar alguma coisa também, ou então o Fabrício, a Roberta, a Paula queiram acrescentar algo. Nós temos ali 1 minutinho. Eu não vou Thank falar you for. nada, só vou mais uma vez Ah, agradecer quem ficou com a gente aqui até agora. Obrigado pela thank you for. participação, gente. Thank you for your generosity, Anna. It's been really interesting, really interesting. I'm amazed at what you do with your students. So congratulations and thank you once again. Thank you. Obrigada, pessoal, também. Boa noite, viu? Obrigado, pessoal. Tivemos uma audiência fiel, ficaram todos até o final, interessados. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Hã? Sharing is caring, a Gisele comentou no chat. Sharing is caring, Caring, definitely. yes. Gente, até. Muito obrigado. Até uma Obrigado, próxima. pessoal.